1 Pedro, capítulo 2, verso 6 até o 9. Versículos 6, 7 e 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 6, 7 e 9, que diz assim, graças a Deus. Vamos ler. Diz assim: pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pai Celestial, a palavra é do Senhor. O Senhor pode abrir, como o Senhor abriu o livro e revelou os selos. Só o Senhor pode abrir a sua palavra para nós, Senhor. E o Espírito Santo vivificá-la em nossos corações. Ó meu Deus, e nos fazer ver onde estamos nesta hora do fim, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, pela graça do Senhor para conosco. Graças a Deus pelo amor do Senhor para conosco. Se fôssemos contar o amor do Senhor, acredito que eu teria muito para contar, como vocês têm também. Então, graças a Deus pela vida, graças a Deus pelo pão, pelo domingo, pela semana e mais, acima de tudo, pela salvação. Amém. A salvação, em primeiro lugar, eu dou graças ao Senhor, porque eu não merecia. Eu vivia perdido, como todos lá fora estão perdidos. Como diz a Bíblia, longe da comunidade de Israel eu estava. Mas o Senhor, a graça dele alcançou a mim e me mostrou a luz, como foi com você, e limpou você, santificou você, batizou você com o Espírito Santo, e você é dele hoje. Devemos dar graças a Deus por essas coisas. O mundo não compreende isso. Eles nunca vão compreender que nós estávamos perdidos, mas o Senhor nos comprou, e com o seu sangue limpou, comprou com o seu sangue, e com o próprio sangue nos limpou, e com o próprio sangue nos santificou, e veio habitar em nós. Aleluia. Irmãos amados, vamos começar. Se o Espírito Santo do Senhor for bondoso para conosco, nós lemos essa palavra em 1 Pedro capítulo 2, que também na Escritura se contém em outras passagens na Bíblia, no Velho Testamento tem também, se contém que eis que ponho em Sião. Quem é Sião? Quem é Sião? Sião são os filhos do Senhor. Os filhos do Senhor. Você é Sião. Você é filho do Senhor. Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina. Ela fica na esquina, a principal, que diz: eleita e preciosa, e
quem nela crer não será confundido. Aleluia! Quem crê nele não é confundido. Essa pedra também é a revelação, a principal. A revelação é Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Ele é a revelação. Ele se revelou a Pedro e se revela a nós. Então essa pedra principal, quem nela crer, não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Tem um hino que diz: precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Amém. E diz: é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram. Por que reprovaram? Quem reprovou? Os edificadores, os que querem edificar a casa de Deus. Porque não poderia ser os do mundo. Os do mundo não estão edificando nada. Os do mundo não estão edificando, mas os edificadores rejeitaram, reprovaram. Essa foi a principal da esquina. Uma pedra que estava na mão deles. Eles simplesmente pegaram essa pedra e trocaram por outra pedra. A principal da esquina. E continua: e assim para vós, os que credes, ainda estou no verso 7, os que credes é preciosa. Eu creio no Senhor. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E principal da esquina e também uma pedra de tropeço. Quantos tropeçam na palavra? Uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. É escândalo, é escandaloso dizer que para mim ser salvo, um homem precisou ser cuspido, cuspiram nele. Para mim ser salvo, machucaram ele, tiraram o sangue dele e ele ainda vivo, e deixaram ele em vergonha, nu. Que feio, que feio. Não é possível. Sim, é uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Sabe por que o homem tropeça também na palavra, ainda quando diz que crê no Senhor? Ainda quando diz que crê. Às vezes ele mostra suas obras diante de Deus. Eu já tentei fazer isso, eu vi que depois, hoje eu vejo, não é certo. Minhas obras, eu não tenho que apresentar minhas obras boas que eu fiz. O Senhor conhece. Eu não tenho que vangloriar das coisas boas que eu fiz. O Senhor conhece. Eu não tenho que fazer o bem para que as pessoas me vejam fazendo o bem. Isso é farisaísmo. Eu não tenho que fazer o bem, dar uma esmola que seja, ou dar um presente, e todos verem que eu fiz aquilo. É quando eu estou apresentando as minhas obras também diante de Deus. Porque um certo homem, disse Jesus, uma ocasião, subiram ao templo para justificar-se diante dele. E um era um pecador. Lembram dessa passagem? E o outro era um fariseu. Eu não preciso nem terminar, porque o espírito farisaico um dia rodeou a mim. E rodeia muitas pessoas. E rodeia grupos de pessoas. E rodeia grupo de homens. E rodeia ministérios de homens. Um espírito farisaico. Mas diz o pecador que ele nem para cima olhava. Dizia: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Mas o outro era pecador?
Não, como aquele pecador, não. Ele seguia as instruções. Vamos dizer, ele pertencia a uma igreja. Ele estava numa igreja. Ele cumpria os mandamentos daquela igreja. E ele só errou quando disse: eu não sou como os outros pecadores, como os outros homens, nem como esse aí. Está vendo, Senhor? Quanta coisa boa eu tenho feito nas minhas orações, posso dizer, mas Deus me põe para baixo. Minhas coisas boas são nada. Se eu fiz algo de bom, foi o Senhor em mim. Se você fez algo de bom, é o Senhor em você. A honra é dele. Eu sempre agora tenho aprendido: o homem não merece a honra. A honra é do Senhor. O homem não merece louvor. O louvor é do Senhor. O homem não merece ser aplaudido. O Senhor merece. O homem não merece que gritem o nome dele. O Senhor deseja que gritemos o nome dele. Porque daqui a pouco eu lerei um certo lugar que Deus diz que o Senhor Deus deu a ele um nome que no céu, na terra e debaixo da terra todos confessam. Todos, quem esses? Todos confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Agora, para todos confessar, eu imagino que Satanás deve confessar também que Jesus Cristo é o Senhor. E ele confessa sim. Porque, ainda vou dizer mais, alguém um dia conversando comigo disse: eu acredito que existe o Pai, um homem mais velho no céu. Um velho é o Pai, Deus. E o outro mais novo é Jesus, o Filho. Vai vendo a ideia trinitariana. E eu acredito assim. Ninguém muda a minha cabeça. Eu vejo isso na Bíblia. Ele falou para mim. Eu leio a Bíblia e vejo 3. Eu disse para ele: se existia esse mais velho, talvez eu machuquei ele. Talvez. Se fosse hoje eu não falaria. Porque hoje eu tenho diante de mim um cuidado com o que eu falo, um cuidado com o que eu faço, com as minhas palavras também. Eu falei para ele: se existia esse Deus velhão lá no céu, Pai de Jesus, e ele é o velho, o Pai, ele vai dobrar o joelho e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Porque no céu, toda língua, todo joelho se dobrará no céu, na terra, debaixo da terra, e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então não pode ter outro Senhor que vai se curvar diante dele. Ou pode? Aí ele ficou... Foi só para mim resumir. Hoje eu não falaria isso. Eu diria com cautela, eu diria: é verdade, meu irmão, eu sei que Jesus tem o Pai. Só que o Pai não é uma pessoa separada do Filho. Porque o Pai, Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Ele tem o Pai. Crês que o Pai me enviou? Eu creio que o Pai o enviou. Mas o Pai está nele. E quando ele morre, ele diz: eu voltarei ao Pai. Eu voltarei ao Pai. Porque o Pai é Espírito. E ele voltaria, depois que morresse, ele voltaria a ser Espírito. Então ele voltaria ao Pai. Aí ele diz: e não vos deixarei órfãos, mas virei outra vez. Esse virei outra vez tem 2 entendimentos. Aplicam que ele virá, não veio ainda, outra vez, e quando veio o Espírito Santo no dia de Pentecostes, não veio para habitar em nós? Não veio para nos levar ainda, mas veio e já habita conosco. Quem habita conosco? Deus, que é Espírito. Quem habita conosco?
O Senhor Jesus Cristo habita conosco. Quem habita conosco? O Consolador, o Espírito Santo, que o mundo não pode ver, porque está no seu coração. Ele está em você. E você, quando ele diz, os levarei para mim mesmo, quer dizer que quando ele te tirou da potestade das trevas e transportou você para o reino do Filho Jesus, ele te levou para ele. Ele te levou, você é dele, agorinha mesmo. Você está nele. Ele está em você. Você está nele. Ele está em você. É isso que precisamos captar. Então você se vê a igreja do Deus vivo. Você se vê o tabernáculo do Deus vivente. O Deus vivente está dentro de você. Você se vê o tabernáculo de Deus. O verdadeiro tabernáculo da fé é você. Você é o tabernáculo da fé. Você é o tabernáculo do Senhor. Você é o monte de Sião. E ele colocou essa pedra em Sião. Nunca diz que ele colocou no mundo. Nunca diz. Então, pela graça do Senhor, eu já estou falando. O Senhor Jesus Cristo, aquele que é, aquele que era. Que era quando? No Velho Testamento. Ele era. E o que há de vir. O Senhor Jesus Cristo é o centro. É o centro da fé cristã. O centro da salvação está no Senhor Jesus Cristo. A cura está no Senhor Jesus Cristo. Nele, diz a Bíblia, João escreveu, nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Ele era a luz dos homens. É a minha luz, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aí diz aquela passagem, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Não era esse a luz, mas veio para testificar da luz. Quem era a luz e quem é a luz hoje? A luz de ontem é a luz de hoje. Diz a Bíblia que ele é a resplandecente estrela da manhã. Quando você, se nunca morou num sítio, longe da cidade, das luzes da cidade, tem uma época que nasce uma estrela de manhãzinha, de madrugada, a mais bonita de todas, linda, grande aquela estrela. Ele é aquela estrela da manhã. Ele é a Bíblia, ele é a palavra. Ainda continuarei, vocês não precisam ler a Bíblia, abrir Bíblia, eu mesmo farei isso. Em Efésios, no capítulo 1 de Efésios, diz assim, no versículo 10 de Efésios, diz assim, se eu estou dizendo que ele é o centro de tudo, eu vejo o que diz Paulo em Efésios. Paulo pode falar porque escreveu 12 cartas do Novo Testamento. Depois eu vou pedir que Pedro fale alguma coisa também. Se der certo, até João vai falar alguma coisa. Porque eu afirmei ainda essa semana para um irmão muito bondoso, que eu estou conversando muito com ele, com muito amor, com cuidado também. Nessas horas precisa ter muito cuidado para você ser mal interpretado. É fácil para você ser mal interpretado. Muito fácil. Então eu conversei, tentando mostrar, e ele começou a ver que Jesus Cristo é o centro da vida. Jesus Cristo é o Salvador. Quem crê nele, ele disse nos evangelhos. Jesus disse, o próprio, não é que Paulo escreveu dizendo, não é que João, o próprio Jesus disse, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê nele tem a vida eterna. Agora Paulo escreve aqui em Efésios, no capítulo 1, no versículo 10, assim, verso 9 e 10, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo,
de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Ele propôs em congregar, Deus propôs isso, em congregar tudo em Cristo. A igreja está congregada no Senhor. A igreja do Senhor, comprada por Ele, está congregada nele. Está descansada nele. Está no peito dele, como João dormia no peito do Senhor. Como uma mãe que está, a criança, tadinha da criancinha, quando a mãe pega no colo e ela sente o coração da mãe, ela se acalma, não tem melhor remédio para acalmar aquela criança, e você se acalma nos braços do Senhor. Ele pega você no colo assim e faz carinho, ele faz carinho em você. Ele te ajuda, ele cura as feridas, e você sente: quem fez isso por mim? É o Senhor te curando, é o Senhor te libertando, é o Senhor te ajudando a ver que só nele há salvação, hein? Porque lerei, porque em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado. Debaixo desse céu nenhum outro nome, nenhum outro há salvação. A salvação aponta para a morte dele. A morte dele é que nos comprou. Só um morreu na cruz. Era digno. Nasceu da Virgem. A Virgem, quando o anjo chegou à Virgem Maria, lá em Nazaré, o anjo a saudou. Eu estava meditando essa semana. O anjo a saudou e falou que ela era agraciada diante de Deus. Entre as outras mulheres, ela era, vamos dizer, privilegiada de receber no ventre dela, veja uma coisa, de receber no ventre dela o fruto de Deus. Deveria ser. Não a fez dela Santa Maria. Não. Ela era agraciada. E Jesus nasceu ali, o terreno. Ele é Espírito que enche o céu e a terra, mas ele precisou formar um corpo para vir sangrar no Calvário, para me comprar. Fez ali no ventre de Maria, criou a criancinha. Sem relação, porque Deus não tem relação. Deus criou a corrente sanguínea e criou e pôs a semente ali. E veio Emanuel, que é Deus conosco. Veio para a terra. Aí o católico lê essa escritura e fala: Maria é mais que as outras mulheres, porque ela só pode ser santa. O católico fala isso. Lê essa escritura que eu acabo de dizer que eu li, que está lá no Evangelho de João. Ela só pode ser santa, mas Jesus nunca chamou ela de santa em ocasião nenhuma. Então, mais na frente, o Espírito Santo vem e batiza todos que estavam ali no cenáculo no dia de Pentecostes. E os discípulos começam a pregar, enviados pelo Espírito Santo. E quando Pedro chega diante daquele homem pergunta o que é necessário ele fazer para ser salvo. Pedro tinha andado com Jesus 3 anos e meio com Jesus. Pedro tinha andado. Era discípulo de Jesus. Tinha recebido a bem-aventurança quando Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Pedro tinha recebido a bem-aventurança e tinha recebido a chave do céu. Pedro tinha recebido a chave do céu. E agora estava já cheio do Espírito Santo, conforme os outros discípulos estavam também.
e perguntam a Pedro: o que devo fazer para ser salvo? Vocês não acham que seria um prato cheio para Pedro fazer um sistema em volta dele? Depois de ele andar 3 anos e meio com Jesus, Jesus dá bem-aventurança a ele e ainda dá a chave do reino a ele. Ele podia formar um grupo que cresce nele. E ele tinha a escritura para fazer isso, se quisesse. Tinha, ali ele ia usar esses versículos e dizer: está vendo? Eu sou o representante do Senhor. Então esse homem, aquele carcereiro, pergunta justamente a ele: o que eu devo fazer para ser salvo? Em maneira nenhuma, em lugar nenhum, Pedro diz para ir para a igreja dele. Pode ler lá. Em lugar nenhum Pedro diz para crer nele. Olha, irmãos, olha para vocês verem como é a operação do Espírito Santo. Em lugar nenhum Pedro citou que ele esteve com Jesus e Jesus deu um ministério a ele para que eles andassem com ele. Não. Ele simplesmente diz: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Onde que entrou Pedro nesse? Não entrou em lugar nenhum. Pedro saiu de cena. Onde que Pedro se infiltrou ali? Onde? Ei, glória a Jesus. É isso que eu digo. Jesus Cristo é o centro da pregação. Jesus Cristo é o centro da vida cristã. O homem não tem nada a oferecer. Porque diz: antes seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Antes seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Pedro poderia fazer esse sistema em volta dele, porque os católicos depois fez com ele esse sistema, dizendo: está vendo Pedro quem era? Pedro nunca fez isso. Ele pregou Cristo. Agora, então, aqui em Colossenses, no capítulo 1, eu vou ler aqui em Colossenses, vocês só acompanham. Capítulo 1, verso 12, diz assim: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos. O que é idôneo? Gente que não é bobo, não é levado por vento de doutrina, não é nécio. O Pai nos fez idôneo para participar da herança, aleluia, da herança dos santos na luz, o qual nos tirou. Olha que ele vai tirar ou nos tirou? Ele nos tirou da potestade das trevas. Você vivia debaixo da potestade das trevas, tá? Você vivia. Nós vivíamos. Antes de conhecer o sacrifício do Calvário, nós vivíamos. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue. O sangue de Cristo, ele me transportou para o reino dele. Onde está o reino do Senhor? Jesus disse, quando sair pregando, pregar assim: é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Não é o reino do governo que vão eleger, não. Quando as pessoas vêm falar de política para mim, hoje eu só falo assim: meu reino não é desse mundo. Meu reino não é desse mundo. Tanto faz ganhar A ou ganhar B. O que está decretado acontecerá. O que está no livro de Deus vai acontecer. Agora, se Deus promete, e a Bíblia fala de coisas ruins na terra, por que eu vou me opor? Então, estou me opondo contra Deus, deixa acontecer. Você vai lá no dia da eleição, vote com o seu coração, do jeito que o seu coração sentiu. Faça isso com o seu coração, não vai pela cabeça de ninguém, não. Você é responsável por você. Vai lá. E não precisa ficar falando, porque os ânimos aí fora estão acirrados. Para entrar em briga.
em briga, porque um perdeu, vocês vão ver, o outro ganhou, então quem perdeu não vai aceitar, vai ter, perigoso ter até confusão. Mas nosso reino pode fazer confusão por causa do governo terreno. Quem nele crê não é confundido. Amém. Meu governo é Cristo. Amém. Estou descansado no Senhor. É um tempo até perigoso, dia 31 agora de outubro. Nesses horários, dependendo do final da eleição, dependendo de quem foi eleito, pode ter lugar eles pondo fogo nas pessoas, pode ter lugar eles fazendo a voaça, Estado brigando contra Estado, pode acontecer tudo isso. Ou pode que não aconteça nada. Pelos rumores que a gente escuta aí, então o meu reino não é desse mundo. O que há de vir, virá. Tanto a coisa boa que há de vir, virá e não tardará, como a catástrofe que está programada para cair nesse mundo. Quem sou eu para livrar? Quem sou eu? O homem não livra ninguém. O homem é confusão, o homem é morte, o domínio do homem é morte, o reino do homem é morte. Confia no Senhor, deixa Ele ser teu governo. Quanto menos você depender do governo da terra, melhor. Se eu vivesse na Babilônia, naqueles dias de Sadraque, Mesaque e Abednego, eu faria como eles. Quando daí o rei até ofereceu alimento da Babilônia, comida das boas, eles não quiseram. Não é porque é egoísta, não. É porque não vai se contaminar com as coisas dessa terra, as coisas oferecidas aos ídolos. O cristão está longe disso aí. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em água tranquila, refrigera minha alma. Ele faz isso. Se eu confiar nele, ele está comigo. Se eu estiver com ele, ele estará comigo. Agora, se eu estou confiando no político, não estou. Tanto faz ganhar A ou B. E outra, um lado como o outro tem erro, enquanto já está aí. Tanto um como o outro tem erro. Então diz aqui a Escritura, olha, eu acabei de ler, o qual nos tirou da potestade das trevas. Ele me tirou disso aí. E me transportou. Aleluia! Quem me transportou? Você diz, quem transportou Rebeca para encontrar com Isaac? Quem? Um camelo transportou. Qual o poder que te transporta? O Espírito Santo. O Espírito Santo te transportou. E eu conversando com esse moço, que eu comecei a falar agora há pouco, ele dizia, mas é que eu creio no rapto. Eu falei, eu também creio no rapto, no arrebatamento. E o Senhor Jesus Cristo não é poderoso para nos tirar daqui? O Senhor Jesus Cristo, ele disse, eu creio só assim, pode ser que eu serei salvo na salvação comum. Eu digo, é verdade isso? Salvação comum. Então tem isso agora? Quem crê nele é salvo na salvação comum? E ele não vai te tirar do reino das trevas, o Espírito Santo? Logo leremos que se o Espírito que daquele ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, e aquele Espírito Santo habita em vocês, ele mesmo transformará os vossos corpos abatidos. Então é Jesus que vai nos tirar daqui. O Senhor Jesus Cristo vai nos tirar daqui. Aqui diz em Filipenses capítulo 2, verso 9 a 11. Deixa eu ler aqui. Filipenses capítulo 2 diz assim, verso 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou. Pensa, Deus exaltar alguém? Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome. Só com o nome dele basta. Só o nome dele basta.
Quando vier a doença na sua casa, o nome de Jesus cura, tá? Se falar com fé. Quando vier problema, um espírito imundo, um espírito maligno entrar em alguém, o nome de Jesus basta. Amém. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus. Todo joelho dos que estão nos céus se dobre ao nome de Jesus. Então, se existe um outro acima de Jesus no céu, ele vai dobrar o joelho também. É o que eu disse àquele trinitariano. Vê que se tiver um acima de Jesus no céu, ele vai dobrar o joelho. Todos os joelhos dos que estão nos céus e dos que estão na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse, aleluia, toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. Eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor. Eu confesso de todo o meu coração, porque em nenhum outro há salvação. Eu confesso. Ele me salvou, Ele mudou minha vida. De sorte que, meus amados, diz Paulo, assim como sempre obedecesse, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Você é salvo? Opera a sua salvação. Não deixa de se levar por vento de doutrina. Cristo me salvou, eu não me salvei. Quando o homem diz, veja como aquele fulano é bom, você comenta, vê como aquela pessoa só faltou uma coisa na vida, ser um cristão. Mas fora isso ele faz as obras de um cristão. Ele vai ser salvo? Deus sabe do juízo se há de ser salvo. Mas as obras daquele homem bom, aquelas obras boas dele, não substituem o sacrifício do Senhor, não. Não substitui, não. Aquele homem ser bom, fazer bondade, fazer caridade, dar os seus bens aos pobres, não substitui a morte de Jesus por ele, não. De outra maneira, ele estaria dizendo, ó Senhor, o Senhor não precisaria descer aqui na terra, eu mesmo daria conta dos meus problemas aqui. Eu mesmo daria conta da minha vida aqui. Eu mesmo daria. Eu faria boas obras, eu faria isso, faria aquilo. O Senhor não precisaria vir aqui morrer. Está negando o sacrifício do Calvário. Ele tem que aceitar o sacrifício do Calvário e renunciar e dizer que ele é nada. Então a vida de Jesus Cristo vem sobre ele. Então ele fazendo boa obra ou má obra, ele tem que aceitar o sacrifício do Calvário. De outra maneira ele está anulando. Está vendo? Está anulando, dizendo, Senhor, eu mesmo dou conta dos meus problemas, eu resolvo meus problemas, eu farei isso e farei aquilo e serei salvo. Não. Disse Jesus, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. E o homem bom, renuncie. E o homem ruim, renuncie. E o homem que faz bondade, renuncia também. E o homem que assassina, renuncia também a si mesmo. Carregue a sua cruz e siga-me. Só nele há salvação. Só nele, não tem outra porta. Toda porta que se coloca, dá nele, tem que dar nele. Se não sair em Jesus Cristo e passar por ele, tem que entrar por mim. Entrará, sairá do outro lado e encontrará pastagem. Não tem outra maneira. Eu posso chegar aqui e anunciar o Cristo vivo e minhas obras. Se essas minhas obras não levaram a pessoa ao Cristo vivo, não resolve. Ainda tem um outro aqui que eu quero deixar para vocês em Romanos, no capítulo 8. Se eu não li, eu lerei agora. Romanos, capítulo 8, versículo 11. Aleluia! Diz assim, veja bem. E se o Espírito, eu citei agora há pouco, daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Vê, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Quem foi? O Espírito Santo. Se esse Espírito habita em você, aleluia,
Em outras palavras, Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro. Lázaro estava morto há 4 dias. Jesus diz: Lázaro, sai para fora. Quem chamou Lázaro? Quem chamou Lázaro? A voz do Senhor. Jesus chamou Lázaro. Quando Jesus entra num quarto um dia, mandam chamar o mestre, e o mestre chega porque a mocinha, a menina já havia morrido, e ele chega na porta e diz: ela não morreu, ela dorme. Riram dele. E ele chamou o pai e a mãe, entraram no quarto. Jesus chega lá, pega na mão da menina e chama, fala uma língua estranha, uma palavra estranha que não está traduzida para nós, chamando o espírito da menina de volta. E aquela menina volta à vida e Jesus entrega ela ao pai e à mãe. Quem ressuscitou a moça? Jesus Cristo. Quem ressuscitou Lázaro? Jesus Cristo. Agora Jesus estava na sepultura. E se o espírito que dos mortos ressuscitou a Jesus, se esse espírito habita em vós, se ele habita em você, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. O Espírito que está em você, do Senhor, vivificará o seu corpo mortal. Glória a Jesus. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes, olha esse assunto, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O corpo quer tanta coisa, o corpo quer açúcar, vai morrer comendo açúcar. O corpo quer diversão, pode morrer com diversão. Minha diversão está no Senhor. Minha energia vem do Senhor. Minha alegria vem do Senhor. É verdade, o corpo quer. A obra da carne é o corpo. Quando a Bíblia diz para mortificar os nossos membros que estão sobre a terra é o corpo. Meu corpo é terra, seu corpo é terra. Quando diz o corpo do pecado, é exatamente esse corpo aqui. Davi disse: em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas agora eu nasci de novo. Então eu nasci de novo, dentro há um espírito nascido de cima, e fora há um corpo da terra. E o corpo da terra trabalha contra o espírito. E o corpo da terra quer diversão, o corpo da terra quer glutonaria, muita comida, festa, quer isso. E se nós não mortificar esse corpo por um domínio nele, tem que ter um domínio desse corpo. Você começou a dominar o corpo, então o teu espírito começa a ter força sobre ele. Do contrário, ele vai dominar o teu espírito. As obras da carne. E as obras da carne diz que ela se manifesta, são prostituição, avareza, mentira, maledicência e toda coisa ruim é a obra da carne. Mas por que Cristo me salvou há 2000 anos e eu ainda estou aqui, nesse corpo que é um perigo? Porque Tiago escreveu, Tiago, um dos que andou com o mestre também, nós pomos freio na boca dos cavalos e pomos também nas bestas, mas o homem não consegue domar a língua. A língua é um membro, um dos membros do corpo, a língua. E com ela incendiamos um bosque. Ele dá essa referência exatamente para nós controlar a língua, nosso corpo, falar menos. Todo homem seja tardio para falar, tardio para se irar,
porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não. Entrega na mão do Senhor. Domine o seu corpo, domine seus pensamentos, domine sua mente, ajusta o seu espírito com Deus, creia nele de todo o seu coração, creia que ele te tirará daqui. Só ele tem esse poder, ninguém mais, porque diz lá em Atos que, então, depois que ele deu a instrução àqueles discípulos, foi levado numa nuvem, uma nuvem o ocultou. É ou não é? Uma nuvem o escondeu, o levou. Agora, e esse Jesus que entre vós foi recebido acima no céu, há de vir assim como para o céu, ouviste ir. O mundo viu ele subir? O mundão viu? Quem viu? Quem viu? Alguns discípulos que estavam ali. Alguns discípulos, e do jeito que ele foi, haveria de vir. Nem todos veriam. Nem todos, porque o Espírito que está em você é Cristo, ele está em você, e esse Espírito Santo que você alimenta todo dia, te tirará daqui. Amém? Que Deus abençoe, amados irmãos, que Deus possa completar o que faltou da minha parte. Eu sou fraco, sou falho, não tenho muito a oferecer. O que eu tenho, eu dependo do Senhor. Pai Celestial, a palavra é do Senhor, a graça vem do Senhor, a salvação vem do Senhor. Eu peço, meu Deus, que o Senhor tome essas humildes palavras, Senhor, e possa vivificá-la, meu Deus. Se eu falei alguma coisa que o Senhor não se agradou, corrija-me, Senhor. Me corrija, Senhor, pelo Espírito Santo, e que eu possa orar, meu Deus, pelas pessoas que necessitam da cura, e essa irmã, esse irmão que necessita de um milagre, tenha fé no Senhor Jesus Cristo, e o Senhor dará essa vitória. Ele dará a vitória mediante a sua fé. Ó Pai, se alguém assistir essa pregação no lar que ouvir, quem ouvir no celular, seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, abençoe a semana de todos aqui, meu Deus. Que todos tenham uma semana abençoada na Tua presença, Senhor. Te louvando, te bendizendo, tendo alegria com o Senhor noite e dia, porque o mundo jaz no maligno. Leva cada um em paz para o seu lar. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.